Deus abençoe, irmãos. Nós vamos ler primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Grande Criador, pedimos ao Senhor nos dar mais a sua ajuda, enquanto estamos tentando ajudar o seu povo dentro desta tremenda revelação que foi dada através do 7º anjo de Apocalipse 10:7. Fale conosco, sustenta nossa alma com este pão da vida, para a tua glória. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Parte adicional. Glória a Deus. Eu creio que a revelação é a que te dá ânimo, que ajuda você a ficar de pé. E é bom saber de onde vem. Vem daquele que Deus disse nos dias da sua voz, que é o 7º anjo. A revelação vem dali. Vou começar aqui porque eu quero falar sobre estas 3 coisas que acontecem, porque tem a parte adicional, é a terceira etapa, a terceira puxada, que precisava no ministério de Irmão Branco. Mas vamos começar aqui com respeito ao número 3, que está na numerologia de Deus. 3, 5, 7, 12, 24, 40, 50. É a numerologia de Deus. A irmã Brana diz no parágrafo 81 do Rápito, tradução de Goiânia: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. Sucedem 3 coisas distintas: o alarido, a voz e a trombeta. Estas coisas têm que suceder antes da aparição de Jesus. Agora, o alarido, Jesus executa as 3 coisas em sua descida. Então é o mesmo Senhor descerá do céu. Era Jesus descendo do céu. Só se sabe um lugar onde Jesus desceu do céu, Monte Pôr do Sol, 28 de fevereiro de 1963, às 18h10 até às 18h30, foi fotografado
e marcado este horário em 3 lugares que eles viram esta manifestação. E era Jesus descendo do céu, executando 3 coisas na sua descida. Aí ele diz: que é um alarido? É a mensagem e sai primeiro. O pão da vida, trazendo a noiva ao gozo. Agora, Deus tem um modo de fazer as coisas, e Ele nunca muda seu plano, porque é o Deus imutável. Ele prometeu fazer através de profeta. Certamente, o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Amós 3, verso 7. Então, estas 3 coisas sucederam quando o Senhor desceu do céu. Pouca gente sabe que o Senhor já desceu do céu. Mas o Senhor desceu do céu, e naquele tempo que o Senhor desceu do céu, o próprio profeta não estava inteirado. Ele foi pregar o rapto já em 65, porque aqui ele estava inteirado disso. Mas quando o Senhor desceu do céu, em 28 de fevereiro de 1963, não foi questão do profeta chegar e dizer: isto aconteceu. Ele não disse isso, porque era com o tempo que ele poderia relatar estas coisas. Então, isto aconteceu. O que acontece quando o Senhor desce do céu? Alguém sabe? A primeira coisa que acontece na hora que o Senhor desce do céu: alarido. As irmãs sabem de algum? Sabe não? Voz de arcanjo e a trombeta de Deus. 3 coisas distintas, diz o profeta, sucedem quando o Senhor desce do céu. Agora, ele desceu do céu uma vez só, ele não vai descer mais. Ele não desce uma vez e diz: esse é o alarido. Aí depois ele desce mais tarde e diz: olha, esse daqui é a voz de arcanjo. Aí ele desce mais tarde ainda e vem e diz: olha, essa é a trombeta. Não. Ele desce uma vez e executa 3 coisas, 3 acontecimentos em sua descida. O alarido, a mensagem sendo pregada, disseminada, a voz do arcanjo, a ressurreição. Agora, foi naquele dia, se vocês lembrarem do que está escrito na Atração sobre a Montanha, parágrafo 152, mais ou menos 154, ele mostra daquele grande estrondo que aconteceu, que pedras rolaram da montanha. As pessoas nunca vão pensar que naquele dia foi a voz do arcanjo. O alarido, a voz do arcanjo, que é a ressurreição, e a trombeta de Deus, que era exatamente a mensagem do profeta reunindo. Uma trombeta para reunir um povo, e a trombeta de Deus nos reunindo. Agora precisa de voltar lá, não visitar o Monte Pôr do Sol. Tem gente que vai lá visitar, mas não fica sabendo de nada. Você precisa da revelação do que aconteceu nesse dia, que o irmão Brana diz que estas 3 coisas acontecem na sua descida. E ele não vai descer mais, ele já desceu. Amém? Entenderam isso? Então ele já desceu. Bem, vamos prosseguir aqui em alguma coisa que eu creio que pode ir nos auxiliando. Vai nos dando uma mãozinha. Falando de 1ª, 2ª e 3ª etapa, vamos retornar àquilo que vocês já conhecem e já ouviram. Deus falou com o irmão Brana quando ele estava lá perto do monte. Ele disse: quantos picos tem lá? Perguntou para o irmão Brana. Eu disse: há 7. Quantas letras há em seu nome? Era Deus perguntando para o irmão Brana. B-R-A-N-H-A-M, M-A-R-R-I,
E ele repete outra vez, B-R-A-N-H-A-N. 7 letras. Tem 7 picos o monte. Seu nome quantas letras tem? Isso é Deus conversando com o profeta e ninguém sabendo. E um dia o irmão Brana vem e prega a mensagem, parado. Eu não tinha prestado atenção muito nisso. Parado na brecha. Teve um dia que Moisés parou na brecha pelo povo. Teve um dia que Jesus parou na brecha por nós. E teve um dia que William Branham parou na brecha pela noiva. Isto é que você tem que entender. Parado na brecha era o ministério dele. Se você quer receber alguma coisa, alguma misericórdia, só através dele, daquilo que está parado na brecha. Se quisesse receber alguma misericórdia, era só através de Moisés. Ele parou na brecha. Deus falou, eu vou destruí-los. Ele disse, não faça isso. Risca o meu nome do seu livro. Parou na brecha. Mas ele sendo eleito, Deus não pode. Se fosse Balaão, que estivesse escutado Deus falar, vou destruir Israel. Irmão, Balaão já ia lá em Balaque e disse, quanto você me dá para destruir esse povo? Deus falou que vai destruir. Quanto você me dá? A coisa é diferente. Deus falou foi com Moisés. Vou destruir esse povo. Sai da frente dele. Eu vou destruir, vou começar de novo. Moisés parecia ter uma ideia melhor que Deus. Irmão Branham diz, eu pensei isso um tempo e não sabia o que fazer, até que me foi revelado que Moisés é um tipo de Cristo. Ele parou na brecha e diz, risca o meu nome do seu livro. E Deus diz, eu não posso fazer. Se fosse Balaão, eu ia riscar. Se fosse Judas, eu ia riscar. Se fosse a besta, eu ia riscar. Mas o seu não posso riscar. Ele parou na brecha certinho. Deus não podia fazer nada. Contra Israel, porque tinha um homem só, que parou na brecha. Diz, risca o meu nome. Se o senhor vai fazer mal para esse povo. E sabe o que Moisés falou para Deus? Parece como que é dar conselho para Deus. Mas é o Espírito de Cristo. O que dirão as nações a seu respeito? Que o Senhor tirou um povo do Egito e não aguentou levar eles até Canaã e matou eles no meio do caminho. Que coisa! Você acha que Deus não sabia disso? Mas tinha que ter ali um tipo para poder parar na brecha e não deixar aquilo acontecer. Deus não pôde matar Israel naquele momento. Mas por eles serem desobedientes, que livramento! Vamos parar um pouquinho aqui. Que livramento Israel sentiu, sofreu o livramento. Deus ia destruir vocês. Eu disse para ele riscar meu nome. Ele não pôde riscar meu nome. Então vocês não vão ser destruídos hoje. Mas ele ia destruir vocês hoje. Pela vossa incredulidade. Mas eu parei na brecha. E ele não pode riscar meu nome. Que bom é o eleito. Você pode falar, risca o meu nome. Ele diz, não tem jeito. O nome de eleito não é riscado. Mas Judas não pode nem abrir a boca, não precisa nem falar, já foi riscado. Balaão não precisa nem falar, foi riscado. Vocês têm que saber disso. Aqueles 70 pregadores, não precisam nem falar nada, foi riscado. Mas o de Moisés não pôde ser riscado, porque ele era o eleito. Quando a gente vê isso, vê como Deus é tremendo. Só tem uma coisa, você recebe a misericórdia hoje, porque Moisés parou na brecha, porque Cristo parou na brecha, porque Brana parou na brecha. Você recebe misericórdia hoje, mas tem uma coisa, Deus ficou quietinho.
Hoje eu não posso destruir, porque eu falei que ia destruir. E Moisés parou na brecha. Mas dentro de 40 anos, Deus fez o que ele disse que ia fazer. Dentro de 40 anos, Deus ia destruir naquele dia. Não pôde por causa de Moisés, mas dentro de 40 anos, deixou que ele gerasse filhos que entrassem em Canaã. Mas eles mesmos, como rebeldes, desobedientes, é como nós, irmãos. Vamos parar um pouquinho e dar uma chicotada. É como nós. Nós somos os primeiros da mensagem. E é aí que está o perigo. Eles eram os que tinham saído do Egito. E eles não sabiam que ali estava o perigo. E ficaram se garbando de grandes coisas. E Deus não pôde destruí-los. E nesta era, Deus não pode nos destruir também. Não pode. Mas tem uma coisa. No decorrer dos 40 anos de 1963, põe 40 anos aí, Deus tem destruído a mesma coisa, o que ele falou para Moisés. E esse tipo tinha que repetir outra vez nesse dia final, porque diz William Branham, assim como Moisés saiu do Egito, Israel saiu do Egito, a noiva sai das denominações. Então, vamos complementar. Aqueles que saíram do Egito não entraram em Canaã. Eram os mais velhos. Então, crentes velhos da mensagem, fique sabendo que a maioria de nós não vamos entrar no rapto. A maioria dos crentes velhos da mensagem morre no deserto. Morrer no deserto é morrer antes da terceira etapa. Morrer no deserto é morrer quando houve a terceira etapa e a ignora. É uma morte espiritual. O que aconteceu naqueles dias de Moisés. Se William Branham foi o profeta, como eu creio que ele foi, esse profeta, e ele diz que o tipo não falha, não falhou, que os velhos que saíram do Egito morreram tudo no deserto. Só entrou seus filhos. E nós, os velhos, lá de 60, de 65, de 70, que a mensagem começou a ser mais divulgada no Brasil, 71, 72. Nós, esses velhos daquele tempo, poucos entraram. Sabe quantos entrou? Josué e Caleb. O resto morreu tudo no deserto. Porque o crente, quanto mais velho ele fica, pior ele fica. Ele não é ouro. Porque o ouro e o vinho, quanto mais velho e mais fogo, melhor fica. É fogo no ouro, ele fica melhor. É vinho mais velho, ele fica mais gostoso. Mas o crente velho é chato. O crente velho, ele embifa. É como criança. O crente velho, ele perde o juízo. Ele não vê o que Deus fez. E se Deus está fazendo algo, ele não vê. E ele não percebeu, nenhum de nós percebemos, que Deus não nos destruiu há 40 anos atrás, porque nós tínhamos que existir para gerar vocês. Esses pregadores da mensagem tinham que existir para gerar nós. Os Estados Unidos tinham que existir, esses pregadores, para nos gerar depois. E nós viemos. Agora tem que saber, dentro desse espaço de tempo, mortos no deserto, antes de conhecer a terceira etapa do profeta. Quantos morreram? Porque acharam que a terceira etapa está para frente. Estão aí esperando o irmão Branham ressuscitar ainda, para a terceira etapa. Mas estão mortos espiritualmente e não sabem. Mortos e não sabem. Então, a hora que nós estamos vivendo é uma hora perigosa. Nós temos que entender que o tipo não falha. E esse tipo está aí. Vamos gerar filhos que vão entrar.
Todos os pregadores. Mas nós, os crentes mais velhos, por não recebermos o adicional, mortos sem o adicional. Terceira etapa é o adicional, é a parte adicional, é aquilo que veio depois para ligar ao anterior. É isso que eu quero que você entenda. Sem o adicional, não há rápido. E todo mundo conhece primeira e segunda etapa, mas o adicional eles não conhecem. E quando William Branham, quando William Branham ficou conhecendo isso, ele quase morreu. Ele pensou, é minha morte. Então você tem que saber que a terceira etapa é sua morte também. Você tem que pensar nisso, essa terceira etapa é a minha morte. Não, mas não é a física. Você vai entender isso. Você tem que morrer para as coisas que você pensava que era verdade. E viver para aquilo que é verdade. A parte adicional é que dá rápido. Parte adicional. E é o que as pessoas acham que o irmão Branham vai vir para fazer. Porque eles não sabem onde está a parte adicional do ministério. Mas eu estou falando desse parado na brecha. Quantos picos há? 7. Quantas letras tem seu nome? 7. 153 parado na brecha. E lá haviam 3 picos que destacavam. Irmãos, por favor, entenda que até o nome do mensageiro é desse jeito, é 3 picos. É Pico William, Pico Mário, Pico Branham. É 3 picos. O primeiro pico, eles são a primeira etapa. Os 3 primeiros picos é a primeira etapa, a segunda e a terceira puxada. O primeiro foi a primeira parte do seu ministério, um monte pequeno. Então a primeira puxada, um pouco mais alta, você sabe, o sinal está na mão, então há um pequeno intervalo lá e o tempo em que eu havia sido tirado para estar, porque estava muito cansado. Muitos de vocês recordam disto. Então vem o discernimento, a segunda puxada. Agora, eu tive outra, poucos anos aqui, parecendo como pequenos picos. Vem, de volta. Como não era o meu ministério ainda. E então vinha o terceiro pico. A parte adicional é o terceiro pico. Esta é a parte adicional. A parte adicional é a trombeta de Deus. Se você viu o alarido, talvez não viu a voz do arcanjo, mas tem uma parte adicional ainda, que é a trombeta de Deus. Tudo tem que ser ligado. Uma ligada à outra, porque elas vêm, naquele momento, elas acontecem quando o Senhor desce do céu. Ele está descendo com alarido, voz e trombeta. Agora ele vem no profeta e diz, tem 3 picos, são as 3 etapas do seu ministério. E ali estava o próprio nome do profeta. Um pico, outro pico, outro pico. 3 picos. Aleluia. Estas coisas são simples, mas está aqui parado na brecha. Isso daqui faz parte do adicional. Se você não tiver isso, o adicional é o mais importante. O adicional é o que dá fé de arrebatamento. O adicional é o que te prepara para o rapto. O adicional é a terceira puxada. É o adicional. Irmão Branham só tinha primeiro e segundo. Aí ele vem, 154, parado na brecha. 3 é um número de conclusão. Vem. O terceiro, o pico seguinte, era 5, o número da graça. E o seguinte, era o 7, da perfeição, o fim. Trabalharemos 6 dias, o 7º é o sábado, fim da semana, o fim do tempo. E eu parei, mostrei isto para Billy, e olhei para ele. E ele disse
que aquilo permaneça. Se alguma vez houver uma dúvida em sua mente, recorde deste lugar. Deus falando para o profeta. Se alguma vez houver alguma dúvida em sua mente, recorde deste lugar. Volte aqui. E Billy me tocou no ombro e disse: papai, olhe para o leste. E como isso aconteceu, eu não sei. Mas lá no lado leste da rodovia estava aquele depósito de lixo queimando, milhas e milhas longe de qualquer da cidade. Um velho montão de lixo jogado lá no lado leste da rodovia. E eu estava de volta para o campo. Amém. Agora que ele viu, estava de volta. Amém. Velho ou jovem, vivo ou morto, eu obedecerei a Deus até que a morte me liberte. Aí ele dizia: eu tenho falhado, Senhor, não desejando. Deixe-me introduzir isto. Vem, a fita ainda é suficiente. Deixe-me introduzir isto. Tenho desejado ver Jesus Cristo manifestado sem nenhuma falha. E deixe os irmãos que ouvem esta fita nesta igreja recordar, deste dia em diante, a razão pela qual vocês não têm tido nenhuma falha e a razão de todos estes anos. Você não pode dizer uma só coisa que em alguma ocasião haja sido dita ou feita, senão o que tem sucedido. Eu desafio, William Branham falando, eu desafio a qualquer um que traga uma só coisa de milhares de coisas que têm sido ditas da plataforma. E o discernimento e as predições e o que sucederia, isto tem acontecido exatamente ao pé da letra. Agora, se a igreja crê nisto, amém? Então o que? A congregação responde amém. Não há uma pessoa no mundo que possa mostrar que o irmão Brana falou e não aconteceu. Olha, isto ele está dizendo aqui antes. Como eu tenho vontade de ver Jesus Cristo sem nenhuma falha. E aí ele começou a expor aqui que o ministério que ele tinha pregado, o que ele tinha predito, as visões, que tudo tinha acontecido ao pé da letra. Mas que isto possa ser conhecido, a igreja aqui e a igreja do futuro, no Brasil, em qualquer outra parte do mundo. Se Deus impulsiona um homem através de um cano, ele não moverá de maneira alguma até que Deus o tenha mandado. Não há nenhuma fé relacionada a isso. É Deus te impulsionando a algo. E isto eleva o ministério a um lugar onde não há ninguém que possa dizer uma só palavra contra ele. Ministério. Então, se for falar contra a pessoa, você vai achar muito. Mas eleva o ministério a um certo lugar onde não há ninguém que possa dizer uma só palavra contra ele. Mas de agora em diante, deixe-me primeiro falar convosco, no nome do Senhor, antes que vocês ouçam, porque eu preciso sair pela fé. Eu devo fazer isto pela fé, mesmo que eu pense que esteja certo ou errado. Ou que eu faço o melhor da minha escolha e então vou e faço isto, porque isso não tem sido errado. É porque eu tenho esperado até que ele me diga para ir e fazê-lo. Tenho esperado por ele. Então isso não foi eu, isto foi ele. Amém. É muita coisa boa para você ver o que é a parte adicional. As pessoas vão perder o rapto, crendo na mensagem do profeta, quase total, perdendo o adicional. Esta parte adicional, deixa eu vir aqui, no 7º selo, a parte adicional, 7º selo, 152. Deixa eu ler isso para você ver o quanto isso é importante. Agora, aqui está.
É muito grande o parágrafo do 7º selo, tradução de Goiânia. Aquela primeira tradução. Agora tem uma tradução que é outro parágrafo. Agora aqui está. Era o que tinha o 7º selo, o qual tenho mantido como uma pergunta em minha mente toda a minha vida. Amém. Os outros selos significaram muito para mim, porém vocês não imaginam que tem significado este 7º. Por uma vez em toda a minha vida, eu tenho orado, tenho clamado ante Deus, e depois destas últimas reuniões em Phoenix, Arizona, em janeiro, a gente que vive ali pode lhes dizer, eu passei muito tempo nas montanhas. E um certo dia me levantei muito cedo e fui ao Quênio Sabino. Ali as serras grandes e perigosas. Ao subir pelo caminho a pé, a gente se encontra com uma divisão no caminho. Por um lado, a gente ali em cima do Monte Lemon, o que é uma viagem de uns 50 quilômetros. E ali há como que 9 metros de neve em certos lugares, neste tempo do ano. Então ali estava eu muito cedo, antes do amanhecer, caminhando por esta estradinha, tirando pedras do caminho, e me senti guiado a andar por esse outro lado. E ao andar por ali, me encontrei com uma dessas pedras pontiagudas e gigantescas, que mediram mais de 100 metros de altura. E ali, entre essas pedras, me ajoelhei, pus esta Bíblia e esse caderno a meu lado e disse, Senhor, que é isto? Que significa? É minha morte? Se assim é, então está bem, não direi à minha família, deixe-me ir assim, se minha obra tem terminado. Porém vocês também se lembram que ele lhes disse que ele me deu testemunho que não era isso, mas era outra parte adicional de minha obra. O entende? Guarde, quando isso veio para o irmão Branham, a parte adicional, ele pensou que era até a morte dele, pensou que já tinha terminado. Porque o irmão Branham pregando, irmãos, aqueles anos todos, e agora quando vem a parte adicional, há uma mudança no ministério. E é difícil as pessoas entender quando há uma mudança no ministério. Vocês percebem, eu mudo um pouquinho aqui o ministério para alguma coisa, você já pode perceber que tem gente que fica sem jeito. Será que vai acontecer? Vai acontecer nada. É uma mudança só no ministério. Aquilo é uma mudança. E o do irmão Branham era uma mudança de ministério. E aquilo para o irmão Branham foi demais. Parecia a morte dele. Ele dizia, eu vou morrer, senhor. Se eu vou morrer, tudo bem. Eu não vou avisar ninguém. Ele ia morrer ali mesmo, pensava que podia morrer ali mesmo. Enquanto orava entre aquelas pedras de mais de 100 metros de altura. E ele clamando a Deus. A terceira etapa, meu irmão, que é a parte adicional, ela faz você sentir que está para morrer. Porque tem que mudar. Ah, não pode, eu já vim desse jeito até aqui, tem que mudar, tem que mudar. William Branham tinha que mudar. Ele teve que mudar até de lugar, até de casa. Deus fazia as coisas com o irmão Branham assim. Quando isso acontecer, então é hora desta mensagem. Ele tinha que fazer isso. Não foi fácil nem para ele, nem para a família. E agora vocês vão ver que nós temos que mudar de posição, mudar de fé. Que fé? Porque eu tenho fé no irmão Branham, que curou enfermos, que expulsou demônios, que revelou a vida das pessoas. Eu tenho fé nele, no que ele pregou. Eu creio em tudo aquilo. Mas agora tem que ter uma mudança. Essa fé é que você vai ver que os 7 selos foram revelados e que o 7º selo estava ali revelando o selo. As pessoas ficam, o 7º selo não foi revelado. O 7º selo estava pregando a revelação dos 7 selos. O 7º selo. E não podia dizer, sou eu. Era o 7º selo. Era ele quem tinha o 7º selo, aquele 7º anjo. Voou para William Branham. E ele pregando o selo e dizendo, ele revelou 6. Não pôde revelar o 7º. É o selo da sua vinda. E
E as pessoas não sabiam que era a vinda de Deus em carne. A vinda de Deus em grana, o mesmo Senhor desceu do céu, mas você sabe pela Bíblia Sagrada que ele não ia ficar só descendo do céu ali, ele ia pisar na terra. Tem escritura para isso, Apocalipse 10:1 mostra que aquele mesmo Senhor que desceu do céu era o anjo forte, descendo do céu com o livrinho aberto. O anjo forte é Jesus Cristo, desceu do céu com o livrinho aberto e deu o livrinho aberto. Tem outra coisa para me olhar ali. Ele diz, nós não sabíamos disso antes. Eu até pus de lado para não, pensando que não ia ler, acabei chegando aqui. A gente não sabia disso antes. Mas como é bom depois você ficar sabendo, me foi dada uma visão, a qual está na fita. Todos vocês sabem, senhores, é esse o tempo? A festa das trombetas 34 e 35. Que eu, em cima nas montanhas, onde eu estava com alguns irmãos, e foi dito sobre um grande estrondo que aconteceria, e 7 anjos desceriam. Eu pensei eu mesmo, este será o fim da minha vida. Era a terceira etapa. É tão forte, este será o fim da minha vida. Disse a minha esposa para ficar com Billy e o que fazer com as crianças e assim por diante. Ele achou que não ia nem retornar em casa. Já falou para a mulher o que ela tinha que fazer. E assim por diante, até nos encontrarmos outra vez do outro lado. Então, certo dia lá no Sabino Canyon, quando Deus me chamou bem cedo lá em cima, eu levantei com minhas mãos. Vocês viram que eu li ali no 7º selo. Agora ele está repetindo isto em 64. Ele está repetindo aqui na festa das trombetas. Eu levantei com as minhas mãos para cima, orando, e uma espada veio na minha mão. Vocês sabem disso. Eu fiquei ali, olhei para aquilo tão real quanto a minha mão é agora, não sabendo o que isto significava. E isto me deixou com uma voz que disse, esta é a espada do rei. Aquilo coube tanto na mão dele, mas você sabe, o irmão Branham não tinha medo de um rifle. Mas ele não ia bem com espada. Porque ele não era de lutar com espada, ele era de atirar. Mas Deus trouxe uma coisa contrária ao que ele fazia. Deu-lhe uma espada. E aquilo foi temeroso para ele. Quando ele viu aquilo em visão, ele achou que ia até morrer. Avisou a esposa dele, ó, quando isso acontecer, se eu não voltar mais em casa, você sabe o que fazer. Depois nós vamos encontrar do outro lado. Mas aí aquela voz deixou o irmão Branham e diz assim, esta é a espada do rei. E então mais tarde, quando o anjo do Senhor revelou isto, ele não sabia antes. Diz mais tarde, quando o anjo do Senhor revelou isto era a palavra na mão. Tem gente que fica esperando o irmão Branham ainda chegar aí e pegar a espada, aquele cabo de marfim, aquela coisa tremenda. Oh, o irmão Branham vai pegar, já pegou, filho. O irmão Branham diz, eu não sabia disto antes, mas foi revelado que esta espada é a palavra de Deus e que coube perfeitamente na mão do profeta. Isso é muito bom, e foi o que Billy Paul disse, meu pai sabia fazer funcionar essa Bíblia. Amém. Amém. Glória a Deus. Dá vontade de falar o que você falou, né? Mas é pessoal. É pessoal. Irmão Adriano, depois do culto, passou por mim e diz, olha, o que Billy Paul disse, meu pai sabia fazer funcionar esta Bíblia, eu quero dizer que o senhor sabe fazer funcionar essa mensagem. Isso daqui não é o homem. Você tem que ver, aquilo em Branham não era o homem, era Deus.
Isso daqui não sou eu, é Deus. A gente só está aqui para posicionar as coisas, colocar as coisas no lugar, para poder funcionar. Aí quando entra em funcionamento, que coisa gostosa. Essa terceira etapa, que coisa gloriosa. Não sabíamos disso. 33 anos. Não sabíamos disso. Mas foi despertado em nós. Isso daqui está dentro da própria mensagem. Deus faz a coisa funcionar. A palavra caiu na mão. Esta é a espada do rei. E então mais tarde, quando o anjo do Senhor revelou isto era a palavra na mão. Era os 7 selos na mão do profeta. A palavra na mão, livro aberto. Livro aberto veio do anjo forte que desceu em Apocalipse 10:1 e se tornou leão em Apocalipse 10:3 e era brana em Apocalipse 10:7. O livro estava aberto, veio descendo do céu, o anjo com o livro aberto. Será que ficou só no céu e não desceu para a terra? A Bíblia diz que aquele anjo pisou na terra. Mas para pisar na terra, deixa eu aproveitar meu tempo aqui, meu Deus do céu. Aproveitar meu tempo porque isso daqui faz muito bem. Parágrafo 165, 164 primeiro. Olha aqui. Aqui tudo aquilo que vocês conhecem. Quero passar por isso, porque isso daqui vai formando base para o que nós pregamos, cremos, e isso é real. 164 do 7º selo, lá na parte C, final do parágrafo. Diz: agora, se recorde da visão, quando vi um grupo de passarinhos, com suas plumas todas abatidas, e eles voaram para o oriente. Logo havia outro grupo de pássaros maiores e mais bonitos, que pareciam pombinhas com suas asas tão finas, e elas também voaram para o oriente. Estava pensando nessa visão. Ali está a primeira etapa, a segunda etapa, e logo o seguinte foram anjos. A mensagem de anjos não tem sido compreendida pelo povo. A mensagem de passarinhos pequenos e maiores, o povo pula, grita, a igreja regozija, é passarinhos menores e maiores. Mas quando chega no seguinte, que foram anjos, eles não sabem da mensagem de anjos. Vocês querem receber um anjo em casa? Olha, receba essa mensagem da terceira puxada. Isso daqui foi revelado por anjos. Você entende mensagem de passarinho, que não leva no rápido, nem passarinho pequeno, nem grande, não leva no rápido, mas anjos te levam porque levou Brana, mostrando para ele uma figura do arrebatamento, antecipada para nós. Olha o 165, eu estava de pé ali e deixou de soar a explosão. E eu estava olhando assim para o ocidente, e eles chegaram e me arrebataram ao ar. Quem foi que arrebatou no ar William Branham? Passarinhos pequenos e grandes? Não. Se passarinhos pequenos e grandes não arrebataram William Branham, primeira e segunda etapa não tem mensagem de rapto para nenhum de nós. Porque não teve para William Branham, mas foram os anjos, que é a terceira etapa, eram anjos que chegaram e arrebataram William Branham no ar. E então eu estava fora de mim. Quando nós pregamos o que nós cremos, nós temos que entender isso, parece estar fora de órbita. Estamos fora de nós mesmos, crendo numa coisa dessa. E como que você crê nisso? O irmão Branham diz: estava fora de mim. Você percebe porque os anjos, a mensagem da terceira puxada, a parte adicional do ministério de William Branham te tocou, te levantou e você ficou fora de mim. Agora quem vive não sou mais eu, é Cristo quem vive em mim. Aleluia. Oh, que mensagem cheia, eu gosto desse hino. Oh, que mensagem cheia da compaixão de Deus. Eu estava olhando para o ocidente e eles chegaram e me arrebataram ao ar. E então eu estava fora de mim. O anjo que me parecia ser tão extraordinário estava à minha esquerda, onde eu entrei na constelação.
Agora está junto com os anjos, já na constelação, e aquele anjo que ele achava que era muito diferente, hoje está ao meu lado, olha ele aqui. Era o anjo dele. Estava à minha esquerda e eu entrei na constelação, porém contando da esquerda para a direita, ele havia sido o sétimo anjo. E ali estava ele, o anjo espiritual e o anjo terreal. Ali estava o anjo que veio da eternidade, o anjo de Brana. E estava Brana, o anjo encontrou seu corpo. Deixa esse anjo encontrar o seu corpo, para você ver o que ele vai fazer. Ele encontrou o corpo dele, levou ele para cima. A parte adicional é para isso, é para encontrar o seu corpo. É o meu anjo que vai descendo e encontra o meu corpo e ele vai embora. Parágrafo 200 do sétimo selo. Eu estava no ocidente e você se recorda dos mensageiros pequenos, eles se foram ao oriente. Os segundos mensageiros, os passarinhos maiores, como pomba, eles também se foram ao oriente. E eu olhei e eles permaneciam comigo todo o tempo. Isto foi a primeira e segunda etapa do ministério. Agora, a terceira também procedeu do ocidente, vindo com uma velocidade muito tremenda, e fui levantado. A terceira etapa vem com uma velocidade tremenda que levanta o crente. Você não é nada, mas Deus te pôs acima dos grandes mestres do dia. Nunca pense em ser alguma coisa. Deus tem que te pegar e te levantar. Você não é levantado por teologia, por conhecimento, por companheirismo, por dar a mão um para o outro. Você é levantado pela própria mensagem, pelo anjo de Deus. Você tem um anjo para te levantar. Brana teve um. Se eu não tenho, eu não vou no rápido. Se o meu anjo não é do rápido, eu não vou. Se o meu anjo é de primeira e segunda etapa, eu não vou parar de pregar que o Cordeiro está no trono. Porque o meu anjo é de primeira e segunda etapa. Mas se o meu anjo é de terceira etapa, é diferente. Aí ele vai me arrebatar mesmo. E já começa aqui na terra. Você começa a pregar coisa diferente, que até o irmão Brana sentiu fora dele. Você vai sentir fora de si. A terceira etapa também procedeu do ocidente, vindo com uma velocidade muito tremenda, e fui levantado. Isso era vindo de novo ao oriente com o ministério, ou o mistério destes selos. Mais uma coisa que vocês conhecem, tem que repetir aqui. 150, 4 ações sobre a montanha. É tudo para mostrar para vocês que vale a pena crer nesse 3 picos, 3 coisas que acontecem quando o Senhor desce do céu, 3 etapas de William Branham. Vale a pena ver isso, o que Deus está fazendo. 150, 4 ações sobre a montanha, e toda a ciência através de Tucson ainda, eles estão escrevendo peças, colocando nos jornais. Lá atrás, no Monte Lemon, as grandes máquinas fotográficas não viram isso. Eu sempre gosto de parar isso, porque as grandes máquinas fotográficas não viram isso. Os grandes pastores da mensagem não viram isso. Tome esses grandes homens que vêm dos Estados Unidos, e eles viveram com o irmão Brana, comeram com o irmão Brana, dormiram lá na mata com o irmão Brana, viram tanta coisa. As grandes máquinas não viram essa terceira puxada, não viram isso, não viram esta parte adicional. Os grandes homens do nosso país, que deveriam ter visto isso para nos ajudar,
Não um ministério pequeno como este para ver isso, mas Deus tem seus planos, seus métodos. Deveria ter tomado grandes ministérios, não uma Belém dessa. Mas isso é problema dele, isso é o querer dele, ele quem faz as coisas. Eu não queria que fosse assim, mas ele quis, eu tenho que aguentar isso agora. Não é questão de estar procurando estar a favor ou contra ninguém, a questão é pregar isso que é verdade. As grandes máquinas não viram isso, se levantando de onde estávamos de pé, flutuando em direção ao oeste. Brana já estava flutuando, vivo. Antes de receber os selos, antes de descer para o quartinho e pregar os selos, ele já estava flutuando lá no ar, com os 7 anjos da eternidade e Jesus no meio. E Deus, eu gosto de olhar isso, Deus vem contrário ao mundo. A própria foto que a ciência tirou mostra Jesus de cabeça para baixo. Precisou virar ela para a direita, assim, para você ver o rosto dele. Ele não veio de uma forma clara que todo mundo visse. É o rosto de uma pessoa. Não, ele veio para baixo. Assim. A hora que vira para a direita, Brana diz, é ele, é Jesus Cristo. Ele não sabia também. Mas olha, agora é Jesus Cristo. Agora ele viu, é ele. É isso que nós precisamos perceber. A própria maneira de Deus vir, Deus vem em segredo. Deus não vem certinho do jeito que o povo precisava vê-lo. Está mostrando o jeito da terra, aí, montanha do jeito da terra? Mostra aí, o jeito da terra, você não vê que é Jesus. Aí depois você vira ele para a direita um pouquinho. É ele, é ele. Ele não vem segundo o que nós pensamos, ele não aparece segundo o que nós pensamos, que nós queremos, ele não manifesta do jeito que nós queremos, ele vem ao contrário, ele vem parece do avesso. Foi por isso que o William Branham disse que o dia que ele viu Jesus, ele disse o olhar dele fará o mundo virar ao revés. E ele sabendo disso, ele disse, eu não posso nem vir do jeito certo para vocês. Ele veio com o rosto virado, eles tiraram ele de um jeito, ele estava de outro. Ele não estava do jeito da terra, e a nuvem assim, e a pirâmide, então, tem que virar, vira para a direita. Aí é ele. Pega a mensagem de William Branham, vira para a direita um pouquinho. Vira para a direita. Para você completar a terceira puxada. O que falta é isso, a parte adicional do meu ministério, diz o profeta. Essa é a parte adicional. Ele pensou, é a minha morte, Senhor. Deus diz, não, é a parte adicional. Quer dizer, a terceira puxada. E esta parte adicional, as pessoas não entendem. Mas essa é a parte que você vai ter ainda. Mostrando para o William Branham. E a maioria do povo está na primeira e segunda etapa. Creia agora. Todos mortos no deserto de 40 anos da mensagem no Brasil. Se o que William Branham falou é verdade, isso é verdade. Foi William Branham quem disse que é o tipo. Israel saindo do Egito é o tipo da noiva. Nós saímos das denominações em 1972, 73. Nós saímos, e é um tipo, 40 anos no deserto, 40 anos primeira e segunda etapa, quando vem a terceira, eles não querem virar a foto para a direita. Eles preferem colocar uma interrogação em cima da foto. Mas eles não creem, eles põem uma interrogação, eles fazem uma pergunta. E ali Deus não está fazendo uma pergunta, Branham aqui não está fazendo uma pergunta, Branham está dizendo aqui, eles não viram, com as suas grandes máquinas fotográficas, eles não viram quando estávamos de pé flutuando em direção oeste. Para que isso, escuta? Mostrando que o tempo havia terminado. Que tempo? O tempo da era da graça, o tempo dos gentios.
terminou. Nós estamos vivendo aqui um espaço de tempo que é assim como Israel. Deus falou, com 400 anos Israel será livre. Deu 430. Vai contar a 430. Não importa. Nós estamos vivendo nessa lambuja. Certo? Temos uns anos aí. Já era para ter dado arrebatamento. Mas como dá arrebatamento? Quando as pessoas estão ainda morrendo no deserto, elas não param para ouvir a mensagem. Hoje as pessoas, você pode mostrar, vou repetir para me terminar. Você pega essa Bíblia e mostra para um teólogo pentecostal, que é dos mais avançados. Diga que está escrito que o batismo foi em nome do Senhor Jesus Cristo no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu. Eu não creio em Pedro. Não estou dizendo para você crer em Pedro, estou te dizendo que foi no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu. Pedro, ungido com o Espírito Santo, respondeu ao povo: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e receberei o dom do Espírito Santo. O pentecostal diz: não creio nisso. Eu creio, é Mateus 28, 19. Você pega o crente da mensagem de William Branham e pega o primeiro selo e mostra para ele. Meu irmão, William Branham está dizendo aqui no parágrafo 24 que o cordeiro converteu em leão. Ele tomou o livro e ele não é mediador mais. É assim diz o profeta. Ele diz: eu não creio nessa mensagem do Osmar. Não é Osmar, é Branham. Não é Pedro. Não é Pedro. E essa mensagem aqui não é Osmar, é Branham. Aqui não é Pedro, é Jesus. Eu lembro quando o pastor aqui pregava isso, dizia que as pessoas diziam: isso é o batismo dos pedrismos. Diz: não, não é não, isso daqui é de jesuísmo. Agora é tempo, isso aqui é do Osmar, não é do Branham. Aqui quem está dizendo isso aqui foi William Branham, só que é o mistério do dia, as pessoas não podiam saber. Mas no tempo da mensagem da esposa de Cristo, então o quíntuplo de Efésios 4:11 faria claro. Aí você pergunta: quantos? Aonde está o quíntuplo de Efésios na terceira puxada? Deve estar em algum lugar. Eu sou uma parte dele. Eu sou uma parte. Eu sou um pastorzinho daqui que estou gritando que nem um louco. Mas eu creio nisso aqui. Eu sei que isso é verdade. Então hoje nós estamos encontrando os debates, Bíblia e pentecostais. É mensagem e crente do profeta. A coisa está assim, é mensagem versus crente no profeta. Bíblia versus pentecostais. Você pode mostrar? Não admite. Mas não foi assim. Ele vai procurar mais parágrafo para anular a revelação dos selos, quando William Branham diz, no intervalo 30, no primeiro selo 30, ele diz também: estas coisas, os 7 selos, serão revelados quando termina a intercessão e ele sai do trono do Pai para revelar esta palavra. Eles não admitem, estas coisas não são reveladas antes, diz William Branham. Só depois que termina as eras, a intercessão, o tempo, e o cordeiro deixa o trono. Está aqui dentro do primeiro selo, não pode receber. Não é para eles, é para o eleito. Não há arrebatamento. Bom, agora é tempo de nós vermos mesmo, porque nós, como crentes velhos na mensagem, porque eu sou um dos mais velhos daqui, crente velho na mensagem, a mensagem vai perdendo a valia, porque nós não obedecemos mensagem mais. Nós fazemos o que dá nossos sentimentos, os ditames de nosso coração. É assim o que nós fazemos. As mulheres vestem segundo o que elas querem, o que elas pensam. Não há mensagem, não há pastor que possa pregar mais para elas mudar de vida. Não muda. Não estou falando do povo lá fora, não. É daqui também, começa daqui. Esse culto precisa de uma matança, começando aqui até a casa do zelador.
As pessoas nunca percebem isso. Isso quer dizer que nós, mais velhos na mensagem, quando não podemos viver esta mensagem, nós somos os crentes que morremos no deserto. Estamos mortos no deserto, mortos porque nós não temos valia para a mensagem. Temos valia para a família, não tem nem para a família não quer saber de nada. Não tem valia para a mensagem. O que nós fazemos com essa mensagem? Aonde é que nós vamos e testificamos desta mensagem do jeito que ela é? Não falar segundo o que Osmar crê, não. Falar o que a Bíblia diz, o que a mensagem diz. Esta mensagem ela é verdadeira. Tudo mais pode ser falso, mas você encontra uma Bíblia e uma mensagem que revela essa Bíblia. Eu não sabia nada desta Bíblia até que encontrei essa mensagem. E eu não sabia nada de terceira etapa até que o Espírito Santo abriu isso para mim, porque não teve ninguém para me ensinar quando eu comecei a ver estas coisas. Vocês são testemunhas que nós fomos vendo isso e sofrendo aqui mesmo, as nossas dificuldades, e até que a coisa ficou com o pé no chão mesmo. Agora estou vendo, é real, é verdade. Quantas pessoas boas nós perdemos? Elas são boas, mas não para a mensagem, são boas para nós, mas não são boas para a mensagem. Deus não quer ninguém que é bom para nós, Deus quer a gente que é bom para Ele, bom para a mensagem, que crê na mensagem, não que crê em nós, mas que crê na mensagem. Agora nós olhamos, cada pessoa que nós perdemos nesse ministério, no decorrer dos anos, tem mais de 150 pessoas que foram embora. 70 e poucas pessoas, faz mais de 10 anos que nós fizemos as contas. Agora você pensa bem, até hoje, quantas que já foram embora? Pessoas boníssimas para a família, para nós, mas não são boas para a mensagem. Deus tem que dar uma mensagem que faz eles correr, que faz eles fugir, que faz eles morrer no deserto, porque não dão conta de crer nesta verdade. Graças a Deus por esta palavra. Não é nós não, é a palavra, é a mensagem do dia. Isso daqui, se Deus nos dá graça para saber fazer funcionar esta mensagem, eu dou graças a Deus por isso. Eu o engrandeço a cada momento, que Ele me dê humildade para isso, para reconhecer o que eu recebi dos outros. E o que eu posso dar agora, e de quem eu recebi, não pode receber o que eu recebi. Pai Celestial, obrigado, Senhor, por esta luz, a luz da Sua palavra. Não é o que nós queremos, mas é o que o Senhor quer. Muitas vezes o que nós queremos, Pai, é estar abraçando outras pessoas. Não é pregar uma mensagem como esta, que faz a gente diferente, Pai, faz a gente louco, diferente de todo mundo, Senhor. Ninguém prega isto, Senhor. Por que estamos pregando estas coisas? Se o profeta sentia que aquilo era como a morte dele, ele estava sendo arrebatado, ele estava no ar, e as pessoas não percebiam, nem as máquinas viam isso, Pai. Fotografaram e nem viram quando eles estavam flutuando em direção oeste. Pai, eles estão aí tirando suas fotos, se alegrando com grandes movimentos, mas não pode ver aquilo que o Senhor já revelou na terceira puxada, na parte adicional da mensagem do seu profeta William Marion Branham. Obrigado pelo que nós temos visto, em nome do Senhor Jesus Cristo. E alcança, meu Deus, o eleito. Eu quero apenas falar, dá-me graça para falar, dar uma mensagem, dar alguma coisa para alguém, para que eles possam ver esta revelação, para a Tua glória. Amém, Senhor. Amém. Temos tristeza, temos também aflição, mas no céu descansaremos, livre das tribulações. Gozo infinito no céu haverá, quando chegarmos a Santa Sião, pois toda lágrima Deus enxugará, nos que
esperança daqueles que aceitarem a Jesus. É este gozo infinito que terão no céu de luz. Gozo infinito no céu haverá quando chegarmos a Santa Sião, pois toda lágrima Deus enxugará dos que vencerem as tribulações. Corramos, pois, destemidos para a vitória alcançar. Jesus nos tem prometido que em breve vem nos buscar. Gozo infinito no céu haverá quando chegarmos a Santa Sião, pois toda lágrima Deus enxugará dos que vencerem as tribulações. Amém. Deus abençoe os irmãos que estão conosco aí por toda parte no Brasil. Irmão Alain e família, irmão Oswaldo, irmão Osias, São José dos Campos, São Paulo. Irmão Haroldo e família, São João Batista, Santa Catarina. Irmão Celso e família, irmão Manuel e família, Salvador, Bahia. Irmão Carlos, irmão Lendino, irmão Alisson e Sara, Santa Catarina. Irmão Paulo, Cleude, Valtencir, Valdeir, Giovana, Vicente, Dulce, Paulo, Juiz de Fora, Minas Gerais. Irmão Gilberto e família, irmão Edivaldo e família, irmão Claudemir e família, irmã Enar Leal, Gravataí, Rio Grande do Sul, irmão Dirceu, irmã Raquel, irmão Daniel, irmã Camila, Paranaguá, Paraná, irmão Silvio e família, Sapucaia do Sul, Rio Grande do Sul, irmão Mesquita e família, irmão Celso, irmã Etienne, irmão Lauro Sieves, Curitiba, Paraná, irmão Gessé e família, Colombo, Paraná. Mesquita chegou em casa então? Irmã Luzia, Vista Alegre, Minas Gerais. Irmão Oswaldo Pereira, Taubaté, São Paulo. Irmão Marcos e família. Irmão Sebastião e família, Presidente Prudente, São Paulo. Irmão Lorival e família. Irmão Antônio Carlos e família, Batatais, São Paulo. Irmão Rogério e família, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Tabernáculo Brana, São Joaquim da Barra. Irmã Luzia, irmão Oswaldo e irmã Amélia em São Joaquim da Barra. Tabernáculo Brana em Criciúma. Deus abençoe meus irmãos aí em Criciúma. É muito bom saber que vocês estão aí. A família do irmão Elson, também aqui em Franca, Deus abençoe. Irmão Juarez, irmão Dilson, irmão Manuel, Passos, Minas Gerais. Irmão Márcio e família, Conceição da Barra, Espírito Santo. Irmão Ney, família, Arara, São Paulo. Irmão Sandro Ferreira e família, Ananindeua, Pará. Família Kovacs, Portugal, Deus vos abençoe. Pastor Fuque, família, Londrina, Paraná, Deus abençoe. Irmã Adriana e família, também lá em Londrina, Paraná. Muito obrigado a cada um de vocês. Vamos firme nesta luta durante toda a semana. Quem pode, venha terça, quinta, sábado e domingo. Quem pode, pode, né? Não vem. Quem não pode, não pode, que nós vamos fazer. Mas eu quero apenas dizer mais algumas coisinhas que eu não disse tudo ontem, só para complementar com respeito à ordem da igreja, e que nós estamos tentando corrigir mais um pouquinho.
Os irmãos que cantam, por favor, todo mundo que canta, que toca, vocês deixam uma notinha escrita que você vai apresentar um hino. Põe aqui, o dirigente cântico sabe que tem alguém para cantar naquela noite. Vocês não vão fazer birrinha não, né? Vocês vão cantar, vão tocar, certo? Então tem tempo aí para cantar, para tocar. Ontem eu esqueci, falei da família Pimenta que não canta, esqueci do Leandro, mas a esposa, né? Que a esposa do irmão Leandro já vem da família Pimenta, mas porque o Norivan já uniu com a Cidinha, aí saiu voz para cantar ainda, certo? Aí saiu voz. E não é fácil, né? Mas é uma família Pimenta, uma família boa, não é ardida não. É uma família boa, né? Nós damos graças a Deus. O Leandro também, quando nós falamos do irmão Itamar, que tira o chapéu, o Leandro também toca para valer, certo? Então, cada um faz. Você não fica sem tocar, bota a boca nesse negócio, certo? E a gente sabe que você é um homem de coragem, que vai aprendendo e tocando já. E você não é aquele que fala, estou aprendendo, não posso tocar agora. Desde quando você começou a aprender, está tocando. Aprende e toca já ao mesmo tempo. Então, há muita coragem, certo? Não é fácil. Mas as pessoas, o que vocês fazem, certo? É muito bom. Como que eu posso deixar de elogiar um grupinho que nós temos que não dá trabalho? Irmão Leonardo, no que ele faz também, seu contrabaixo, fazendo de tudo. O que você tem que tomar conta dessa mesa aqui, ó, porque a guitarra não está entrando, certo? Estão reclamando lá fora. E tem coisas que precisa alguém para cuidar, tomar conta daqui.